A Rússia ultrapassou o limite ao atacar com drones uma fábrica dos Estados Unidos da América, segundo o Kremlin. Uma fábrica civil sem relação com defesa ou exército da Ucrânia, deixando muitos inocentes feridos. Os americanos estão indignados e o presidente do país, Donald Trump, fez uma declaração importante após o ataque, sugerindo que a Ucrânia pode em breve ter o poder de revidar contra a Rússia como nunca antes, possivelmente com ataques de mísseis de longo alcance. Análise do ocorrido e possíveis impactos futuros na guerra entre Ucrânia e Rússia. Nas primeiras horas da quinta-feira, 21 de agosto, a Rússia, mais uma vez, lançou um de seus enormes ataques com drones e mísseis contra alvos em toda a Ucrânia. O ataque envolveu mais de 570 drones e cerca de 40 mísseis no total. A Ucrânia neutralizou grande parte das armas inimigas com sistemas de defesa aérea próprios e de aliados. Alguns atingiram seus alvos, provocando explosões, incêndios e vítimas, como mostram várias imagens pelo país. 2 mísseis atingiram uma fábrica americana de eletrônicos em Mukachevo, cidade no extremo oeste da Ucrânia, próxima das fronteiras com Hungria, Eslováquia, Polônia e Romênia, membros da União Europeia e da OTAN. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiha, foi um dos primeiros a relatar o fato no X. Apesar dos esforços para encerrar a guerra, a Rússia fez um grande ataque aéreo à Ucrânia durante a noite. Centenas de drones e mísseis hipersônicos, balísticos e de cruzeiro atingem infraestrutura civil e energética. Um míssil atingiu uma grande fabricante americana de eletrônicos na nossa região mais ocidental, causando graves danos e vítimas. Instalação civil sem vínculo com defesa ou forças armadas. Este não é o primeiro ataque russo a empresas americanas na Ucrânia. Já houve ataques aos escritórios da Boeing em Kiev e outros antes deste. Sem lógica ou necessidade militar, só terror contra pessoas, empresas e a vida normal do país. Por isso, esforços para pressionar a Rússia a encerrar a guerra são essenciais, e reafirmamos que a Ucrânia fará tudo para aproximar a paz. As reuniões de líderes nos formatos bilateral, Ucrânia-Rússia e trilateral Ucrânia, Estados Unidos da América, Rússia, são cruciais para viabilizar a diplomacia. Igualmente importante é o trabalho para fornecer à Ucrânia garantias de segurança robustas por parte dos parceiros, incluindo os Estados Unidos e os aliados europeus. Os ataques noturnos reforçam a necessidade de fortalecer a defesa aérea da Ucrânia com mais sistemas e interceptores. Como Sybiha aponta, armas russas já atingiram alvos ligados aos Estados Unidos da América antes. Como aconteceu em junho deste ano, quando a Rússia lançou centenas de drones e 7 mísseis em direção a Kiev, danificando um escritório da Boeing no processo. No entanto, esse ataque parece muito maior e mais significativo porque nenhum funcionário da Boeing se feriu em junho. Mas vários trabalhadores ficaram feridos na fábrica em Mukachevo, que pertence e é operada pela empresa americana de manufatura Flex Limited, uma das maiores empresas do tipo no mundo. A Flex foi fundada nos Estados Unidos da América, está na Nasdaq e tem sedes em Austin e Singapura. A empresa tem mais de 100 escritórios e fábricas no mundo e emprega mais de 148 mil pessoas. A Flex tem histórico na produção de componentes para os setores aeroespacial, defesa, saúde, habitação, energia e comunicação. A fábrica de Mukachevo não tem relação com o setor militar. Ela está em operação há mais de 13 anos e ocupa mais de 54.800 metros quadrados, especializando-se em componentes para máquinas de café, cartuchos de impressora e outros itens do dia a dia. Isso foi confirmado pela própria Flex, que emitiu um comunicado logo após a notícia do ataque ser divulgada. Na manhã de 21 de agosto de 2025, nossa instalação em Mukachevo, Ucrânia, sofreu danos em um ataque com mísseis. Ativamos os protocolos de emergência para garantir a evacuação total do local. Funcionários e prestadores de serviço feridos no ataque seguem hospitalizados. A FLEX oferece total apoio a eles e suas famílias e mantém contato com autoridades e órgãos do governo dos Estados Unidos da América. Ativamos nosso plano de continuidade de negócios para garantir a continuidade das operações. E no momento, estamos avaliando a extensão dos danos à nossa instalação.
Nossa unidade em Mukachevo é dedicada a produtos de consumo e estilo de vida, e não tem nenhuma função, passada ou presente, na produção militar ou de defesa. Embora o incidente seja de extrema importância para nossos colegas da Flex, a unidade representa aproximadamente 1% da receita da Flex. A unidade emprega mais de 2.600 pessoas, com cerca de 600 trabalhando no local. Por volta das 4h30 mísseis, calibre russos atingiram o local de trabalho deles. Felizmente, sirenes de ataque aéreo tocaram antes, permitindo que a maioria dos trabalhadores se abrigasse ou fugisse. Apesar da maioria sair ilesa, a fábrica teve danos graves. Miroslav Biletsky, governador da região da Transcarpátia, revelou que cerca de 1/3 da fábrica foi destruído pelo fogo como resultado do ataque. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, usou o Telegram para condenar as ações da Rússia. Esta noite, o exército russo quebrou mais um de seus tristes recordes. Atacaram infraestrutura civil, empresas, prédios residenciais e nossa população. Eles dispararam vários mísseis de cruzeiro contra uma empresa americana em Transcarpátia. Era uma empresa civil comum, um investimento americano que produzia itens domésticos como cafeteiras. E isso também é um alvo para os russos, muito revelador. Agora, o incêndio ainda está sendo apagado na empresa. Até agora, 15 pessoas ficaram feridas no ataque e todas receberam assistência. Socorristas atuam também em várias regiões, de Zaporizhia a Volyn. Ao todo, 574 drones de ataque e 40 mísseis foram usados contra a Ucrânia à noite. Uma parte significativa foi abatida, mas não todos. E os russos deram esse golpe como se nada estivesse mudando, como se não houvesse nenhum esforço do mundo para parar essa guerra. É preciso responder a isso. Moscou ainda não demonstrou intenção de iniciar negociações significativas para encerrar a guerra. É preciso pressão, sanções e tarifas fortes. Obrigado a todos que ajudam. Há 2 aspectos particularmente incomuns nesse ataque. O primeiro é o local. Como foi dito, a fábrica FLEX está situada no extremo oeste da Ucrânia, a centenas de quilômetros das linhas de frente. Embora não seja inédito que a Rússia ataque alvos nessa região, é algo extremamente raro. Dados de inteligência de fonte aberta indicam que poucos ataques ocorreram na Transcarpátia desde o início da guerra. Isso a torna um dos lugares mais seguros da Ucrânia nos últimos anos. O principal motivo para isso, provavelmente, é o fato de que a região faz fronteira com nada menos que 4 nações da OTAN. Apesar de possíveis planos da Rússia para atacar a OTAN futuramente, ela provavelmente buscou evitar que drones ou mísseis errassem o alvo e cruzassem fronteiras, causando danos ou vítimas em países como Romênia ou Hungria. Então, por que agora? Por que o Kremlin, de repente, ordenaria um ataque a uma região que está tão longe das linhas de frente? Não houve acúmulo significativo de militares ucranianos, mesmo tão próximo das fronteiras da OTAN? Bem, isso nos leva ao segundo elemento incomum desse ataque, o momento em que aconteceu. O ataque ocorreu poucos dias após o encontro entre Vladimir Putin e Trump para discutir um cessar-fogo ou acordo de paz. Trump e outros oficiais estavam otimistas, achando que Putin faria concessões e um acordo para encerrar o conflito seria possível. Embora não se esperasse que a Rússia parasse de atacar a Ucrânia, o Kremlin poderia ter reduzido alguns ataques de longo alcance para sinalizar disposição em buscar a paz. Em vez disso, fez o oposto, lançando um ataque maciço contra alvos no interior da Ucrânia e indo ainda mais longe ao atacar especificamente uma empresa americana em solo ucraniano. Apesar de a Rússia não explicar o ataque à fábrica da Flex, o momento quase soa como provocação. Como se o Kremlin quisesse mostrar que age sem se importar com a pressão internacional. Oficiais afirmaram que Putin busca humilhar e enfraquecer os Estados Unidos. Como observou Andy Hunter, presidente da Câmara Americana de Comércio na Ucrânia, que escreveu no X. Durante a noite, mísseis russos atacaram um dos maiores investimentos americanos na Ucrânia. Flex, membro ativo da Câmara Americana de Comércio. A Rússia segue destruindo e humilhando empresas americanas na Ucrânia, focando em companhias que investem na Bolsa dos Estados Unidos da América.
A Rússia não só destrói a Ucrânia, mas também prejudica a liderança, valores e negócios dos Estados Unidos da América. A Rússia não quer paz, mas ataca interesses e valores dos Estados Unidos da América. Pedimos ao presidente Donald Trump que apoie negócios americanos na Ucrânia, defenda os valores dos Estados Unidos da América e mostre a Putin que o país protege os seus. Felizmente, nenhum funcionário morreu no ataque de míssil devido à empresa adotar medidas rigorosas de segurança. Em outro lugar, nas redes sociais, muitos americanos demonstraram choque e indignação com o ataque recente, cobrando uma atitude do presidente Trump. Trump parece ter ouvido os apelos e pode mudar sua postura sobre o conflito de forma dramática. Recorrendo ao Truth Social, a própria plataforma de mídia social de Trump, o 47º, o presidente, escreveu uma postagem enigmática, mas reveladora. É muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar o país do invasor. É como um time com ótima defesa, mas sem permissão para atacar. Não tem chance de vencer. Com a Ucrânia e a Rússia é igual. Joe Biden, corrupto e incompetente, só permite que a Ucrânia se defenda, não reaja. Como isso aconteceu? Essa guerra jamais teria ocorrido se eu fosse presidente? Chance zero. Tempos interessantes à frente, presidente Donald John Trump agora. Muitos viram essa postagem como a declaração mais pró-Ucrânia de Trump, pois ele critica abertamente a administração anterior por impedir Kiev de revidar contra a Rússia. Esta referência destaca que o ex-presidente Joe Biden proibiu inicialmente a Ucrânia de usar armas fornecidas por aliados, como mísseis Army Tactical Missile System de longo alcance contra alvos na Rússia. Isso levou a uma frustração generalizada na época, enquanto a Ucrânia sofria com os danos, destruição e baixas causados por mísseis e drones russos. Mas não tinha permissão para lançar contra-ataques com os poderosos mísseis de fabricação americana em seu arsenal. Biden acabou suspendendo a proibição. Kiev tem usado Army Tactical Missile System e outros mísseis de longo alcance dos aliados, como o Scalp EG, versão francesa do Storm Shadow, para atacar alvos importantes na Rússia. No entanto, se tivesse recebido permissão para usar essas armas antes, poderia estar em uma posição significativamente mais forte hoje. Não se sabe como a guerra terminaria se as restrições a ataques em profundidade fossem suspensas antes. O fato de Donald Trump sugerir que a Ucrânia deveria poder atacar e revidar contra a Rússia é muito importante. As 3 palavras de Donald Trump, tempos interessantes à frente, podem indicar uma mudança significativa na situação. O presidente não declarou especificamente quais poderes ou armas ele poderia conceder à Ucrânia. Vários veículos de mídia e especialistas sugerem que Donald Trump pode estar preparando o terreno para novos ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. Esses ataques podem alterar a próxima fase da guerra, pois a Ucrânia já demonstrou isso várias vezes. Ela é habilidosa em identificar os alvos russos mais valiosos e eliminá-los com precisão implacável quando tem as ferramentas e permissão para isso. Ela já realizou, em diversas ocasiões, ataques sísmicos contra locais militares russos e infraestrutura importante, incluindo postos de comando, depósitos de munição, depósitos de combustível, refinarias de petróleo, aeródromos e assim por diante. Sempre que um desses alvos é atingido, a Rússia sente os efeitos. Sua máquina de guerra enfraquece, a economia sofre e seus planos de invasão são repetidamente atrasados e interrompidos. Mas a Ucrânia teve que ser cautelosa em seus contra-ataques, porque não tem o mesmo orçamento militar gigantesco que a Rússia possui. Também não possui um suprimento infinito de mísseis de longo alcance e dos sistemas necessários para lançá-los. A Ucrânia investiu no desenvolvimento de seus próprios mísseis, como o Netuno, e depende de aliados como Estados Unidos da América e Reino Unido para obter armas como Atacams, Storm Shadows e o Scalp EG francês. Além disso, usa seus mísseis de forma criteriosa, sem atacar alvos russos aleatoriamente. Ela procura extrair o máximo valor de cada um, fazendo tudo para aumentar as chances de sucesso de seus ataques. Ela quer causar o máximo de dano e enfraquecer o Kremlin o máximo possível com cada míssil. Se Trump enviasse mais armas à Ucrânia, o país poderia planejar mais ataques a oleodutos, fábricas de drones e outros componentes da máquina militar russa.
Alternativamente, Trump poderia trabalhar com os aliados da OTAN para fornecer mísseis ainda mais mortais e de longo alcance às forças armadas ucranianas, talvez permitindo ataques a alvos a centenas ou milhares de quilômetros atrás da linha de frente, forçando a Rússia ao mesmo estado de medo e pânico que domina a Ucrânia, sem nunca saber onde o próximo ataque pode acontecer. Como o próprio presidente diz, certamente teremos tempos interessantes nos próximos dias e semanas, enquanto o conflito evolui. Tudo depende de como os Estados Unidos responderão a essa provocação. Resta saber se Putin está disposto a se reunir com Zelensky em breve para discutir um acordo de paz. Após a reunião de 15 de agosto entre Putin e Trump, no Alasca, ambos os líderes parecem otimistas, com Trump adiando os planos de impor sanções adicionais a Moscou e classificando as conversas como altamente produtivas. Trump disse que ele e Putin debateram garantias de segurança para Kiev em um possível acordo que pode levar à paz. Desde então, autoridades do Kremlin minimizaram a chance de negociações de paz, indicando que ainda há um longo caminho até lá. A Rússia pode ordenar a retirada de suas tropas, disse o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ressaltando que discussões sobre garantias de segurança devem incluir Moscou. Tenho certeza de que no Ocidente, e acima de tudo nos Estados Unidos, eles entendem perfeitamente bem que discutir seriamente questões de segurança sem a Federação Russa é uma utopia, é um caminho sem saída. Ele afirmou: garantias de segurança à Ucrânia com intervenção militar estrangeira são totalmente inaceitáveis. A Ucrânia está demonstrando claramente que não está interessada em uma resolução sustentável e de longo prazo para o conflito. Lavrov afirmou que Putin pode se encontrar com Zelensky, mas dificilmente isso ocorrerá em breve. Putin está disposto a se reunir com Zelensky só se todas as questões de alto nível forem bem trabalhadas. Isso faz parte do manual do Kremlin. E esse cenário já ocorreu no início do ano, nas negociações de paz na Turquia. Na época, líderes mundiais estavam esperançosos por um acordo de paz. Putin fez declarações animadoras e até mencionou se reunir com Zelensky para discutir os termos. Mas no final, a paz estava tão distante quanto sempre esteve, já que os oficiais do Kremlin minimizaram e adiaram qualquer sinal significativo de progresso. Enquanto isso, a Rússia realizou ataques históricos e mortais contra a Ucrânia, demonstrando total desrespeito pelo processo de paz. Ao mostrar interesse apenas em matar civis, destruir infraestrutura e causar o máximo de dano, sem buscar solução pacífica, a história parece se repetir. Mas agora algo mudou. Parece que o presidente Trump, após ser repetidamente enganado e traído por Putin, se cansou do líder russo. Apesar de já terem tido uma relação forte, os dois líderes parecem estar se afastando. E Trump tem sido franco em suas críticas ao líder do Kremlin em vários momentos. Em 2025, condenando as ações da Rússia como repugnantes e vergonhosas em coletivas e redes sociais. Até afirmaram que Putin enlouqueceu em maio, após a Rússia lançar um ataque aéreo recorde contra a Ucrânia. Agora, com a Rússia mais uma vez dizendo uma coisa e fazendo outra, e ainda tendo a audácia de bombardear uma fábrica de propriedade americana. Isso pode ser o ponto de virada que leva Trump ao limite, mudando seriamente sua relação com Putin e o apoio à Ucrânia. Resta saber o que acontecerá com tudo isso, mas talvez a Rússia tenha exagerado na sorte desta vez. Agora, você pode saber mais sobre como a guerra está saindo do controle para o Kremlin em nosso vídeo recente. Putin e o Serviço Federal de Segurança estão incriminando, demitindo e até levando ex-generais e oficiais ao suicídio em uma purga desesperada por poder. Veja também os planos de Trump e da OTAN para manter a paz na Ucrânia após o fim da guerra, com tropas europeias no solo e apoio aéreo dos Estados Unidos da América. E por fim, inscreva-se no nosso canal, se ainda não fez isso. Assim, você pode ficar por dentro de todas as últimas notícias e acontecimentos das linhas de frente da Ucrânia e muito mais.